Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje a nossa aula é sobre ciclo celular. O ciclo celular engloba o período em que a célula não está se dividindo e o período em que ela se divide. O período em que a célula não está se dividindo nós chamamos de intérfase. Ok? Quando a célula não está se dividindo, nós chamamos de intérfase. E aí nós dividimos em G1, S e G2. Já a divisão celular é quando a célula vai se dividir, pode acontecer uma mitose ou uma meiose. Então pode rolar aqui ou mitose ou meiose. Beleza? Esse é o ciclo celular. Nós vamos considerar ali um ciclo celular didático de 24 horas, considerando que as células têm ciclos celulares diferentes, com durações diferentes. Uma célula intestinal pode ter um ciclo celular de 7 dias, enquanto uma célula da pele pode ter um ciclo celular que dura um mês. Em geral, a gente considera que a divisão celular ela ocupa um período muito pequeno do ciclo. Num ciclo didático de 24 horas, ocuparia ali 1, 2 horas desse ciclo. Então, a menor duração do ciclo envolve a divisão celular. O restante do ciclo é a intérfase. A intérfase é o período em que a célula não está se dividindo. Então, quando a célula não se divide, ela está em intérfase. E quais são as fases da intérfase? G1, S e G2. Ok? G1, S e G2. O ciclo celular começa em G1. Então, a nossa referência aqui vai ser G1. Começa na G1, passa na fase S, G2 e ocorre a divisão celular propriamente dita. Pode ser uma mitose, pode ser uma meiose. Bom, a nossa fase de referência vai ser a fase S da intérfase. Por quê? Porque é na fase S que acontece um dos eventos mais importantes do ciclo, que é a duplicação do DNA. Então, o que acontece aqui? O DNA ele será duplicado. Ele sofrerá um processo de duplicação que a gente chama de duplicação semiconservativa. Nós já tivemos essa aula aqui no canal, dê uma olhada, a aula sobre replicação, duplicação do DNA. Isso tudo então acontece ali na fase S da intérfase. As fases G1 e fase G2, a gente considera ali fases referentes, tomando como referência a fase S. Então, por exemplo, a fase G1, onde tudo começa. A célula está metabolicamente ativa, está fazendo as coisinhas dela, mas ela começa uma preparação para duplicar o DNA. Então, a gente considera que na fase G1, a célula está se preparando para duplicar o DNA. Algumas células permanecem em G1 por um período grande de tempo. Então, essa fase G1 prolongada a gente chama de G0. Algumas células ficam em G0 eternamente. Uma célula neuronal, uma célula muscular esquelética, essas células nunca se dividem. Então, é G0 eterno. Já uma célula do tecido conjuntivo da pele, por exemplo, um fibroblasto, ele pode ficar em G0 durante muito tempo, mas se você sofre um corte, essa célula vai voltar a G1 e continuar o ciclo. Beleza? Então tem célula em que G0 é reversível. G2, a célula já duplicou o material genético. Então em G2 a célula agora vai se preparar para dividir. Então essa célula vai se preparar para fazer a divisão celular. Um detalhe muito bacana e importante aqui no ciclo celular é que há o que nós chamamos de pontos de checagem. São pontos em que a célula verifica se está tudo bem com o ciclo celular. Há 3 pontos de checagem. O primeiro ponto ocorre em G1. O segundo ponto
ocorre em G2, o segundo PC, né, o segundo ponto de checagem. E o terceiro ponto já acontece durante a divisão celular, lá na fase de metáfase, né, o terceiro ponto de checagem. Então vamos lá, no primeiro ponto, a célula verifica se o tamanho dela está adequado para prosseguir o ciclo, se há sinalização externa para continuar ali a divisão e se há um aparato enzimático para duplicar o DNA. O segundo ponto de checagem é um ponto muito importante que ela verifica se o DNA foi duplicado corretamente, se há um tamanho adequado, se há sinalização externa, se dá para continuar e fazer a divisão. Se alguma coisa der errado, ela tenta consertar. Se ela não conseguir consertar, ela se mata. Ela faz apoptose, que é a morte celular programada. Beleza? Problemas nos pontos de checagem levam a ciclos celulares desregulados, como por exemplo o câncer. Falando na divisão celular propriamente dita, vamos aqui diferenciar mitose de meiose, né, de forma muito geral. Mitose é uma divisão em que uma célula mãe se divide gerando duas células com a mesma quantidade de DNA que essa célula mãe. Ou seja, são geradas células idênticas, beleza? Então, células filhas com a mesma quantidade de DNA, exatamente o mesmo DNA da célula mãe. Então, isso acontece lá na mitose. Então, na mitose, as células geradas são idênticas, beleza? Então, a gente fala muito de mitose. Como são geradas células idênticas, nós geralmente relacionamos a mitose a crescimento, e crescimento nós estamos falando no aumento do número de células, ok? Né? Tem um termo específico para isso, que é hiperplasia, aumento do número de células e regeneração. Então, geralmente a gente associa isso, ainda que planta, fungo, né, produza gameta por mitose também. Já a meiose é uma divisão em que uma célula ela vai se dividir, ela vai sofrer duas divisões seguidas, então ela sofre meiose 1, meiose 2, gerando no fim das contas 4 células com metade do DNA da célula mãe, metade dos cromossomos da célula mãe. Ou seja, uma célula diploide gera 4 células haploides. Beleza? Uma célula diploide 2N gera 4 células haploides, células N. Via de regra, a gente associa a meiose à produção de gametas, né, que ocorre nos animais. Meiose para a produção de gametas. Nossos gametas têm metade do número de cromossomos das células mãe. Tranquilo? Ainda que a gente saiba que há organismos, como as plantas, por exemplo, que fazem meiose para a produção de esporos, né? Há fungos que fazem meiose. Nos fungos, a meiose também tem como objetivo a produção de esporo, mas em geral a gente associa a meiose à produção de gametas. Beleza? Bom, pessoal, achou essa aula bacana, legal? Compartilha com os teus amigos, dá o seu joinha aqui no vídeo, faça a inscrição no canal. Toda semana tem vídeo novo e com foco no Enem. Bons estudos!